Fala pessoal, tudo bem? Professor Jonathan Pereira com vocês aqui, mais um vídeo, né? E hoje a gente vai dar continuidade aqui à nossa saga falando de concreto, né? Nós já falamos sobre trabalhabilidade, falamos da importância desse material dentro da indústria da construção civil. Hoje a gente vai falar de mais um aspecto dele, né? Vamos falar sobre segregação do concreto, né, professor? Por que que isso assusta todo e qualquer engenheiro estrutural, certo? Mas antes, né, não deixando de lembrá-los, né, de fazer inscrição no nosso canal, né, compartilhar, curtir o nosso vídeo, comentar no nosso vídeo para deixar ele mais rico de conhecimento compartilhado, né? E para você que tem Instagram, não esqueça de me seguir lá, Jonathan Underline Professor, né? Tem postagens também sobre engenharia, tem vídeos, tem memes, a gente aproveita lá e compartilha todo mundo junto, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos começar a falar então um pouquinho sobre segregação do concreto, pessoal. Mas antes da gente abordar o tema sobre segregação do concreto, a gente precisa ir a fundo na palavra, o que é segregar, certo? Então, quando vocês escutam a palavra segregação, o que vem na cabeça de vocês? Isso mesmo, pessoal. Exatamente isso, separação. Então, segregar é separar, né? Então, aí no latim da palavra, né, pessoal, segregação do concreto nada mais é do que a gente fazer a separação dos materiais que a gente constitui o nosso concreto, ou seja, né, qual que é o material, né, quais são os materiais que constituem a areia, agregado miúdo, agregado graúdo, que são as britas, a água e o cimento. Tá? Quando a gente faz toda essa mistura heterogênea, né, que a gente faz toda esse mix de materiais, pessoal, a gente vai ter um processo de segregação. Tá? Então, toda vez que vocês ouvirem a palavra segregação, a gente vai ter a separação, ou seja, do agregado graúdo, tá certo? Da argamassa do concreto. Tá? Porque na segregação, eu sempre vou separar o agregado graúdo, porque ele é o único material que não vai se misturar, tornando uma massa única. Ou seja, eu não consigo, pessoal, uma vez de misturado, separar o cimento, a areia e a água. Tá? Então, pensou em segregação, imagine sim que eu vou separar então esta massa nossa, ou seja, a formação de água, cimento e agregado miúdo do agregado graúdo, beleza? Então a gente vai partir por esse ponto aqui, tá? E o porquê isso é importante para a gente separar, a gente pensar e tomar cuidado nisso, né, pessoal? Porque segregar o concreto nada mais é, ou seja, criar vazio dentro dessa estrutura. Se eu crio vazio dentro da estrutura, pessoal, automaticamente eu tenho minha queda de resistência. Se eu tenho uma queda de resistência, automaticamente eu estou influenciando na durabilidade dessa peça. E lógico, futuramente um colapso estrutural, que é o pesadelo de qualquer engenheiro, beleza? Então, olha o cuidado que a gente tem que ter na hora de fazer essa mistura, né? E que a nossa peça não fique, então, nesse ponto de segregação, tá? Mas, Jonathan, quais são os principais cuidados, então, que a gente tem que ter, né, na hora, né, ou melhor, para poder evitar essa segregação? Vamos lá, pessoal, dar alguns pontos para vocês aqui, engenheiros recém-formados, né? Ou até o pessoal que já está um tempinho na carreira aí, mas agora vai adentrar para cuidar de concretagem, né, vai começar a trabalhar nessa área estrutural, beleza? Vamos lá, primeiro, pessoal, o tamanho do grão, né, ou seja, se eu tenho na minha mistura variação de granulometria, pessoal, tá certo? Se eu trabalho, por exemplo, numa massa de concreto que eu tenho brita 1, brita 2, brita 3, começo a fazer esse misto agora de agregados graúdos, é a grande chance que eu vou ter, tá certo, de ter uma segregação. Ou seja, na minha mistura, pessoal, essa minha massa ela vai ter que cobrir, por exemplo, a área da brita 3, a área da brita 2, tá certo? E essa variação, né, de granulometrias, ela pode induzir sim a nossa segregação do concreto, né? Então, vamos fazer um traço? Vamos. Desde que isso seja calculado, pessoal, a gente vai trabalhar sempre no máximo com 2 misturas de brita, tudo bem? Começou a inventar moda aí, cara, a gente vai colher essa consequência, tá? Outro ponto fundamental que pode induzir a gente à segregação é a massa específica de cada agregado. Tá? Começar a ter variação de massa específica, de pesos específicos desses materiais, pessoal, isso vai induzir na hora de um lançamento, na hora de uma mistura, a gente ter essa separação de agregados. Ou seja, materiais com massas específicas mais pesadas tendem a descer, a hora que o concreto estiver dentro de uma forma, por exemplo, os materiais mais leves tendem a subir. Então essa variação, por exemplo, vai criar uma separação, tipo aquela questão da água e óleo, na verdade, né? Que é a brincadeira da ciência, mas isso vale para a gente também. Isso pode ocorrer uma segregação, isso pode ocorrer essa separação, beleza? Outro ponto fundamental, tudo que é excesso é ruim, tá certo? Quando a gente falou de trabalhabilidade no vídeo passado, a gente falou do controle da água, né, em relação ao aguacimento. Ou seja, a água tem que ser muito bem dosada. Se eu coloco água demais, ele fica muito mais trabalhável, mas ele perde totalmente a nossa resistência. Quando eu levo isso também, pessoal, para a segregação, aí eu falo do adensamento
correto, para a gente expulsar essa bolha de ar dentro do concreto. Quando eu tenho um excesso também de adensamento, ou seja, um excesso de vibração, ocorre também o processo de segregação. Tá? Ou seja, tudo a engenharia é dosada. Se eu adenso muito esse material, esse concreto, o que vai acontecer? Eu vou ter a vibração interna desse material, eu tenho a brita descendo, eu tenho a argamassa subindo, formando a nata, essa nata evaporando, beleza? Este processo, esse excesso de segregação, ele vai formar bolhas pra gente. Isso é muito nítido a gente ver, que são coisas visíveis depois que a gente vai desformar, beleza? Tipo essas fotos aqui, ou essas fotos aqui. Tá? Isso é típico a foto, pessoal, de segregação e excesso, beleza? Outro ponto que eu tenho que tomar cuidado, pessoal, é na hora de transportar o meu concreto, ou seja, plano de concretagem é obrigação do engenheiro civil saber fazer. Tá? Não adianta você colocar o caminhão betoneiro lá num ponto, se a sua peça está lá no outro ponto, e você vê que a sua jeriquinha ali, essa jerica vem pulando, 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 pulando. Essa movimentação de transporte também, pessoal, vai induzir que o agregado graúdo desça e a massa mais leve suba, tá certo? Criando também, mais uma vez, uma segregação, tá? Outro ponto, pessoal, altura de lançamento de concretagem. Né? A gente tem procedimentos de lançamento de concretagem. Não adianta você fazer um pilar de 5, 6 metros de altura, fechar a caixaria inteira e tentar lançar essa peça, lançar esse concreto. Ou seja, quando eu estiver lançando esse concreto, essa gravidade, essa altura que eu vou ter, tá certo? Ela vai formar ao longo dessa passagem, até a descida do final da peça, de segregação. Por quê? O material graúdo vai descer mais rápido que o agregado miúdo. Né? Então a gente vai ter como se fosse um meteoro descendo mesmo. Vem a brita e depois vem a massa. Este processo ocorreu uma separação ao longo do nosso lançamento. Tá? Por isso que a gente divide, por exemplo, altura de concretagem, faz janela de concretagem, tá certo? Para evitar esse processo. Tá? Outro cuidado que a gente tem que ter, pessoal, é o que? Armaduras. Ou seja, peças estruturais muito armadas também vão elevar o processo de segregação. Por quê? Vai descer a nata, vai descer a argamassa e não vai descer a brita. Por isso que a gente fala da evolução do concreto, né? Que a gente vai estar discutindo bastante isso nos nossos vídeos aqui. A evolução do concreto veio para sanar isso. Se eu tenho só um tipo de concreto, pessoal, consequência disso é ter só um tipo de estrutura para poder trabalhar também. Tá? Então, quando eu tenho, por exemplo, excesso de armadura, não adianta eu vir trabalhar com concreto convencional. Eu vou ter que trabalhar com concreto mais fluido, certo? Trabalhar com alta densável, tá? Para quê? Para evitar essa segregação, beleza? Outro ponto, então, lógico, para a gente não deixar nunca de lembrar vocês, engenheiros, cálculo correto, né, do traço, né? Todo cálculo nosso de traço tem que estar muito bem pensado, desde a sua trabalhabilidade, desde então do seu tipo de estrutura, do seu tipo de material que você vai escolher, a sua granulometria de desagregados, tudo isso vai influenciar. E isso sim também pode ser um fator, né, para a gente evitar a nossa segregação. Então, fiquem ligados aí, pessoal. Altura de concretagem, tamanho de brita, né, massa específica, cuidado na hora do transporte desse material, estruturas muito armadas, pessoal, são fatores aí que você deve ficar ligado para evitar a segregação do seu concreto, né, ou a chamada bicheira do concreto, né, então, tipo essas fotos aqui, né, que mostram muito bem o que são essas bicheiras. Imagine você desformando e encontrando tudo isso. Jonathan, isso dá recuperação? Pessoal, dependendo do nível, né? Se for uma coisa muito superficial, a gente consegue já, logo em seguida, criar uma nata de cimento mais forte e recuperar ali. Por quê? Lembra-se, né? O concreto, uma das funções dele, além de existir a compressão, é cuidar da proteção da armadura. Se eu tenho essas bicheiras, se eu tenho esses vazios, pessoal, a influência de agressividade natural, tal como vento, ou outros agentes agressivos, que vão influenciar numa corrosão do nosso aço, e aí sim acelerar o seu colapso estrutural, é papel do concreto fazer essa proteção. Então, quando eu tenho esse vazio, automaticamente estou reduzindo a minha durabilidade. Tá? Então, eu já consigo, lógico, né, pessoal, criar então elementos, né, para recompor essa massa que eu perdi devido à minha segregação, beleza? Então, fique ligado nas dicas aqui, pessoal. Não deixe gerar bicheira no seu concreto. Ah, uma outra dica também, pessoal. Espaçamento e forma. Tá, agora veio aqui para... Estou lembrando aqui do processo construtivo. Cuide da forma, tá certo? Cuide do espaçamento correto, beleza? Não colhe muito a forma dentro da sua armadura, por isso que tem que ter o espaçador certinho, porque se você colar também a armadura, pessoal, não vai descer o concreto desse lado da face externa, vai gerar também essas
pequenos bicheiros, tudo bem? Então, cuidado com a pedra estrutural, não influencie negativamente na sua durabilidade e na sua existência, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa dica aqui de segregação do concreto. Pessoal, se você já teve alguma experiência sobre segregação ou outras dicas, não esqueça de comentar aqui no nosso canal, compartilhar o vídeo, reforçar, faça a inscrição no canal e ajude a gente a compartilhar muito mais aí o mundo da civil, beleza? Eu sou o professor Jonathan Pereira, fico com vocês aqui e aguardo vocês no próximo vídeo, pessoal. Valeu!